Bem, vamos dar aqui continuidade agora falando sobre essas 6 dimensões da mentalidade digital, né? A gente vai abordá-las aqui com uma breve explicação para que vocês possam entender que há um polo e um contrapolo em cada uma dessas dimensões, ou seja, a gente tem abertura e agilidade versus perseverança. A gente vai ter traços que são muitas vezes antagônicos ou que são paradoxais, justamente para provocarem uma reflexão, e a gente vai entender que dessa reflexão e o produto desses contrapontos é que vai gerar aquilo que a gente precisa compreender como uma mentalidade digital. Lembrando que, como tudo no digital é binário, então a gente vai usar essas esferas binárias para trazer esse relacionamento. É o que aparece na pesquisa. Não há apenas preto e branco em nossa personalidade, mas inúmeros tons de cinza. Então existem as variações que compreendem os polos que se contrapõem. E esse polo oposto, ele possibilita muitas escalas, o que, portanto, retrata personalidades, e as formas, de desenvolver esse mindset com mais precisão. Então vamos trabalhar essas 6 dimensões da mentalidade digital, com uma breve explicação resumida aqui de cada uma delas, só para você ter uma noção de que o nativo digital, ele é um nativo de um mundo digital, mas que ele desenvolve essa potencialidade. O que significa que você, que talvez não seja uma pessoa advinda dessa mesma geração, também pode obter, através de uma imersão, esse conhecimento e essa potencialização. Então vamos lá. A primeira dimensão é abertura e agilidade versus perseverança. Então, essa dimensão da mentalidade digital descreve como as pessoas se comportam quando confrontadas com oportunidades de desenvolvimento digital novas ou incomuns. Então, será que a gente tem uma abertura e uma agilidade muito rápida, ou será que a gente leva muito tempo perseverando porque tem uma dificuldade para aceitar esse tipo de coisa? Existem padrões de comportamento que diferem. Existem pessoas que conseguem muito rapidamente assimilar coisas, Aqui a gente está falando sobre assimilação e está falando sobre aquelas pessoas que repetidamente ficam insistindo e batendo naquela tecla porque não conseguem aprender aquilo com muita facilidade. Então, isso é uma realidade, Isso é uma coisa que já existe. Existe em todos os outros campos do conhecimento, que não seria diferente quando a gente fala sobre essa questão de uma adaptação para uma realidade digital. Então, abertura e agilidade versus perseverança é uma das dimensões com as quais a gente vai se deparar quando estiver tratando dessa transformação digital, dessa mudança para um mindset digital. Outra dimensão, proatividade e orientação para ação empreendedora versus reatividade e orientação à situação. Então, nós temos proatividade versus reatividade. Essa dimensão da mentalidade digital, ela descreve até que ponto as pessoas são motivadas a avançar proativamente em relação a um contexto geral da organização. Então você está dentro de uma organização que optou por um contexto novo, tecnológico, digitalizado, e até que ponto, se você é o gestor que mobiliza as equipes, ou se você é uma equipe que está sendo mobilizada por um gestor, até que ponto você se depara com esse contraponto entre a proatividade e a reatividade. Pessoas que recebem o impacto do advento tecnológico como um desafio, se doam para isso, mergulham e se desenvolvem nisso. E pessoas que apresentam a reatividade. Mas o modelo já funcionava antes. Mas já estava tudo muito bom antes. A gente não precisa modificar o que está dando certo. Essa é uma realidade que você sempre vai encontrar no mundo dos negócios, E aí isso vai esbarrar numa série de outras coisas, que dizem respeito, inclusive, a egos, questões egocêntricas. Há pessoas que não querem avançar porque, de alguma forma, elas entendem que o modelo sobre o qual elas vinham trabalhando é um modelo que fala mais sobre elas mesmas do que sobre o próprio modelo e desempenho em si. Ou seja, se eu disser que esse modelo com o qual eu venho trabalhando, ele é retrógrado, eu estarei atentando contra mim mesmo, pensa esse reativo, dizendo que eu sou retrógrado, quando na verdade não é. Uma mudança de paradigma, uma mudança de mindset, ela implica justamente em você entender que tudo aquilo que era feito anteriormente e pode ser substituído pelo melhor é retrógrado não no sentido negativo do que se fazia, mas no sentido positivo daquilo que se possa vir a fazer, Mas tudo isso, evidentemente, é uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade para a qual muito poucas pessoas estão preparadas ou estão
destinadas, né, aptas a se convencerem. Então, esse é um grande esquema, né? Esse é um grande, vamos dizer assim, é um checkmate diante do qual muitos profissionais e muitas empresas se encontram, que vai explicar essa questão da proatividade versus a reatividade. Aí a gente tem aqui também a criatividade. Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A gente tem aqui também a criatividade e motivação de design versus a fidelidade do processo. Mais ou menos parecido com o que eu acabei de falar. É uma dimensão da mentalidade digital em que descreve até que ponto as pessoas são capazes de criar e iniciar inovações significativas. Existe um medo. Existe o medo de colocar em risco uma reputação, existe o medo de colocar em risco uma coisa que, entre aspas, já funciona em prol de outra, que vai ser testada. Existe a acomodação das coisas que estão funcionando no fluxo, sobre o qual eu já tenho controle, e que vai ser diferente de eu demandar um novo fluxo e precisar monitorá-lo, ampará-lo, cuidar dele para que ele funcione processualmente numa esfera diferente daquela para a qual eu já estou acostumado. Então, todas essas coisas mexem com zonas de conforto, mexem com ambientes confortáveis para os quais a nossa mentalidade já está pronta. Então, quebrar isso significa mudar o nosso mindset, mudar a nossa mentalidade, mudar a nossa compreensão e a nossa forma de trabalhar com esses conceitos. E isso, evidentemente, nos desafia, nos motiva, tanto quanto muitas vezes nos assusta. Então, a criatividade, né, ela advém de uma motivação que muitas vezes ela é um contraponto a essa fidelidade que nós temos ao modo, ao método para o qual nós já nos dedicamos a trabalhar hoje. Uma quarta dimensão sobre a qual a gente pode falar aqui é a centralização do cliente versus a centralização organizacional e de tarefas. Esse é um grande monstro, é uma hidra de Lerna, né? Aquele monstro mitológico de várias cabeças, porque, de fato, as pessoas, embora tenham se acostumado com uma teoria muito antiga de que o cliente sempre tem razão, o que também nem sempre é verdade, mas elas passaram a abominar esse tipo de coisa, se centralizaram muitas vezes em processos que elas querem que recebam os elogios da mesa diretora da empresa, ou que elas querem que lhes tragam as convicções mais absolutas de que elas são geniais, e deixam de fazer o simples, que é ouvir o cliente, entender que customizar, fazer de acordo com a necessidade do cliente, do mercado, é inclusive muito mais fácil. Não é só mais produtivo e mais inteligente, é mais fácil do que aquilo tudo que você está fazendo, né? Então, é uma dimensão da mentalidade digital que descreve até que ponto essa visão integrada, né, sua com o cliente vai poder encontrar nova solução. São as pessoas que ficam em si mesmadas e não querem ouvir o cliente, não querem ir até o mercado, querem fazer aquilo que elas acham que está bom e querem convencer o seu chefe dentro da sala do diretor de que a ideia delas é boa, mas não conseguem levar para o seu chefe o verdadeiro resultado e a verdadeira comprovação de que aquilo é o que realmente o cliente espera, né, da sua unidade de negócio. Então, hoje, né, não pensar no cliente é quase que meia morte, né, porque o cliente digital ele fala, se expressa em todo canto, julga, analisa, cota o que você faz. A outra questão, a quinta dimensão é habilidade crítica versus orientação de harmonia. É uma dimensão da mentalidade digital que descreve até que ponto as pessoas podem visualizar criticamente as suas próprias ações e as de terceiros, a fim de iniciar otimizações construtivas. Então,
Você ter uma habilidade crítica é você saber conduzir de maneira crítica, né? Quer dizer, exercer o crítico, porém de uma maneira hábil, né? Que de fato o crítico se torne produtivo. Aquela filosofia da crítica construtiva precisa ser algo que realmente exista, né? Você não pode imputar sobre o outro o peso da sua crítica. Querer impor a sua crítica como construtiva, quando ela pode até ser boa, mas não está ajudando a construir porque está ferindo, né? Então, assim, a gente precisa entender. E essa orientação de harmonia que parece ser uma coisa assim, uma placidez que rege todas as coisas do tipo, é melhor não tocarmos neste assunto, porque isso vai quebrar aquilo que nós já harmonizamos. Não, nós precisamos tocar nos pontos críticos, nós precisamos ter feedback, nós precisamos ter autoanálise, nós precisamos reprocessar os processos que foram feitos, sem esse medo de estar quebrando uma harmoniazinha. Se essa harmonia nada mais, nada menos é do que uma maquiagem para o erro, precisa ser desarmonizada e precisa ser repensada com uma outra mentalidade. Por fim, a sexta dimensão, manuseio aberto de falhas versus evitar o fracasso. É uma dimensão da mentalidade digital que descreve até que ponto as pessoas estão dispostas a lidar abertamente com os tropeços e com os fracassos, né? Então, assim, o fracasso, a gente vai falar mais ainda desse curso, muitas vezes é aquele demônio que aparece e as pessoas ficam apavoradas. E aí, evitar o fracasso o tempo todo parece ser uma tática que nos impede também os avanços, as tentativas, as disrupções. Por quê? Porque a gente não quer tropeçar no fracasso. E aí fica naquela zona de conforto, naquela acomodação, onde a gente não arrisca nada, mas tem um ditado que diz que quem não arrisca não petisca, né? E aí fica aquela coisa natimorta, como algo sendo considerado produtivo, quando na verdade é uma baita de uma estagnação. Manusear abertamente as falhas significa não temer os investimentos. Claro, você não vai colocar tudo a risco e perder tudo de uma vez, mas você ter um controle consensual, um controle intelectual daquilo que você está fazendo, ao ponto de você cometer, sim, pequenos ou até grandes riscos, no sentido de que eles estejam monitorados e controlados para você, então, arriscar, manusear essas falhas e, através delas, obter grandes ideias. A gente vai ver mais adiante que isso acontece. Então, como a gente pôde perceber aqui, ser digital não significa deixar de existir fisicamente para se tornar um personagem virtual ou cibernético. A gente está falando aqui de uma concepção diretamente relacionada à mentalidade, ao mindset desse profissional que passa a pensar diferente ante os desafios de uma era digital, que afinal de contas é a era em que todos nós vivemos. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!